Dados da Secretaria Municipal da Saúde mostram que de janeiro a agosto deste ano, 2.551 pacientes foram diagnosticados com câncer de próstata aqui na capital paulista. Em todo o ano de 2023, foram registrados 3.233 diagnósticos de câncer de próstata aqui na capital. Eu sou Ranieri Zoccoli e te convido a ficar aqui conosco em mais uma edição do Alesp Cidadania. Aqui no nosso estúdio, eu recebo o Dr. Paulo Augusto Neves, urologista do Hospital Dia Brasilândia. E a gente também vai bater um papo com Alexandre Gomes Lopes, ele que é assessor interlocutor da saúde do homem, que está com a gente aqui de forma remota. Doutor, muito obrigado pela sua presença, para você dividir com a gente aqui os seus estudos, as suas experiências e trazer informação, principalmente para os homens. Muito obrigado. É um prazer. Alexandre, muito obrigado também por você estar aqui com a gente para trazer aí o que o município está fazendo nesse momento para a saúde do homem. Muito obrigado. Olá, Ranieri, Dr. Paulo. É um prazer retornar à TV Alesp e poder contribuir novamente, trazendo informação sobre o que o Sistema Público de Saúde vem fazendo em benefício da população. E claro que a gente aproveita para agradecer a você que está acompanhando mais essa edição do Alesp Cidadania, principalmente a você que está aqui com a gente em multiplataformas e também em TV aberta. Sua participação, sua presença sempre é muito importante aqui para a gente. E a gente fala principalmente para os homens, né? Nesse mês de novembro, Novembro Azul chega justamente para a gente fazer essa conscientização, levar a informação de forma oficial e precisa para esses homens. E aí eu já pergunto, doutor, o homem ainda tem dificuldade de buscar o médico? Olha, os anos têm mostrado que isso está cada vez melhor. Ainda existem vários pacientes que relutam muito, que não querem fazer o exame por preconceito e tal, mas eu acho que com a informação, quanto mais a gente divulga, quanto mais se fala sobre o assunto, mais a gente conscientiza que esse é um câncer absolutamente curável, desde que descoberto precocemente. Então, a prevenção e o exame de controle, para você sempre, de repente, se deparar com um caso inicial, a sua chance de cura é muito grande. E você foi muito feliz em trazer essa questão do diagnóstico precoce, porque eu acredito que todos vocês que estão ali na linha de frente com relação a esse assunto, trabalhando com saúde, é o que se fala, né? O diagnóstico precoce, a prevenção é o que salva em muitos casos. Exatamente. E é bem isso, né? Quanto antes você ter aquele diagnóstico ali, a chance de cura... Maior é a chance de cura. A cura hoje do câncer de próstata, quando você pega logo no começo, quando ele está restrito à próstata, quando ele está no início, é quase 100%. Você consegue operar ou fazer outros tipos de tratamento e você tem uma sobrevida muito boa, muito maior do que 10 anos. O preconceito ainda é um desafio para vocês da saúde? O preconceito é o que eu te falei. Eu acho que quanto mais a gente tem falado, mais conversado, a gente percebe que os mais jovens, as pessoas atuais da faixa de 40, 50 anos, estão com menos preconceito. Se você aborda uma população lá nas faixas dos 70, 80, ainda é difícil. Já é outra geração. Aí é difícil. Esse é o pessoal já vem de uma difícil. Cultura um pouco machista. Exatamente. Né? Até então eles têm uma certa dificuldade, mas a gente conversa. Eu acho que é muito importante o médico, o urologista, ou quem vai fazer esse controle, explicar e deixar o paciente à vontade para ele entender por que tem que ser feito aquilo, por que a próstata está naquele lugar, que a gente tem que colocar o dedo para poder alcançar. Quer dizer, a pessoa precisa entender. E entendendo, não tem por que não deixar ou não se submeter ao exame, que pode dar uma resposta tão positiva na vida dessa pessoa. E eu acho que é muito importante, inclusive, a gente falar de uma forma clara, transparente, colocar isso ali no momento em que a gente está almoçando, onde está a família reunida. Tem que quebrar tabus com relação a esse assunto. Isso. Né? Acho que esse é o mais importante. Ranieri, eu queria te colocar uns dados importantes. O câncer de próstata é um câncer que tem uma incidência genética. Então, tem famílias, pai, irmão, tio, primo, que têm a doença. Esses pacientes têm que começar a fazer sua investigação um pouco mais cedo. Uhum. As sociedades científicas falam ao redor dos 45 anos. Quem não tem caso nenhum na família é recomendado a partir dos 50 anos. E é um exame anual, é uma vez por ano. A melhor maneira de fazer a prevenção é você fazer o toque, onde você põe o dedo, sente a consistência da próstata, sente o tamanho,
para quem quiser saber o que a gente sente, se você puser a mão na ponta do nariz, você vai perceber que essa é a consistência normal da próstata. Se eu encontro um nódulo, se eu encontro alguma coisa endurecida, já acende uma dúvida. E fazer o exame de sangue, que é onde se dosa o PSA, que é o antígeno específico da próstata. A combinação dessas duas coisas simples, um exame de toque mais um exame de sangue, você detecta 99% ou mais dos casos de câncer iniciais. E aí uma dúvida das pessoas, principalmente dos homens, né? Não posso substituir esse exame do toque só pelo PSA? Então, essa é uma dúvida que já foi bastante estudada. Se eu fizer só o toque, eu tenho 80% de chance de detectar. Se eu fizer só o exame de sangue, 80%. Se eu fizer os dois, eu subo para 99%, o que é um índice absolutamente tranquilo e bom para você ter um diagnóstico precoce. E existem muitos mitos e verdades, né? Daqui a pouco a gente vai trazer uma. Vamos chegar inclusive, lá. A gente complementa esses estudos com ultrassom, eventualmente com ressonância da próstata, enfim, com outros estudos para a gente determinar o início, quer dizer, que a doença esteja restrita à próstata. Alexandre, já com o diagnóstico, a gente parte ali para aquele princípio da rede de apoio que é tão importante para esse paciente. Que tipo de trabalho vem sendo feito pelo município? Então, é muito bom ver, né, e que a população veja como a política pública ela sai do papel e vai para o dia a dia das pessoas, né? Ela ouvir do profissional médico, especialista, desmistificando, ajudando e enfatizando, né, o que fundamenta a política pública, que é a detecção precoce feita de que maneira? Buscando as pessoas de maior risco, o Dr. Paulo citou, né, a população mais idosa, que ainda por uma certa resistência ainda tem sido detectado em estádios mais tardios, né, e a população que mesmo não tendo sintomas, na faixa dos 45, 50 anos, ela deva... essa jornada de cuidado, né, é como nós que temos a responsabilidade de organizar a linha de cuidado, né, a trajetória do paciente, desde a primeira desconfiança, a primeira suspeita, até a confirmação de um diagnóstico. Então, nós nos organizamos, a rede ela tem nas 475 UBSs, né, dia a dia, rotineiramente, a oferta desses dois exames que o Dr. Paulo citou, né, o que nós recomendamos é que a pessoa ela não espere aparecer sinais, como ele enfatizou, né, que ela tenha esse hábito de fazer um check-up, tanto da saúde da próstata, quanto o homem já aproveitar essa visita ao UBS para fazer um check-up, né, lá é pedido o exame de sangue, detectado a necessidade, encaminhado para um nível de complexidade maior, que é onde o Dr. Paulo falou, para exames mais apurados, e a partir da permanência dessa suspeita, vai se lançando mão de exames mais avançados, né, até que se consiga fechar o diagnóstico e se verifique a necessidade real de início do tratamento. O tratamento, ele, embora a rede municipal, né, ela conte com a assistência hospitalar, o nosso foco, enquanto sistema municipal de saúde, ele direciona para a atenção básica, que são as UBSs, e os nossos ambulatórios de especialidade, onde temos os urologistas que seguem esse protocolo, né, essas orientações, esse relacionamento que o Dr. Paulo citou. A partir daí, existe uma articulação, porque o sistema público de saúde ele é formado pela contribuição de todos os níveis de governo. E, normalmente, né, quem assume, devido à maior complexidade, o tratamento oncológico, né, nas suas diferentes formas, ele é realizado em unidades de alta complexidade, que são conhecidas como UNACOM e CACOM. Existe uma rede de atendimento oncológico que ela é organizada
por um componente da Secretaria Estadual de Saúde, que é a Fundação Oncocentro. Então, dentro dessa parceria, dentro desta articulação, o município, toda vez que ele faz essa prevenção primária, né? Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, esse encontro de vir e trazer informações à população, é uma ação de saúde, né? Que o município ele intensifica, seja através de parcerias com os veículos de comunicação, seja através de ações educativas nas unidades, ele procura melhorar o vínculo com a população masculina, né? A partir disso, por exemplo, campanhas como Novembro Azul são momentos em que nós mobilizamos a rede para que o nosso esforço, né, ele seja intensificado. No nosso nível de gestão municipal, essas são as principais atividades que nós desenvolvemos formatadas de diferentes ações. Doutor Paulo, é evidente que nenhum homem quer passar por essa situação, né? Nenhum homem quer ter um câncer de próstata. Óbvio. Mas é preciso que alguns cuidados sejam tomados ali desde a primeira infância, adolescência, vida adulta. E aí a gente fala de prevenção, manter hábitos saudáveis, que parece que é tão difícil. Parece redundante a gente falar toda vez que a gente fala de saúde do homem ou no saúde do modo geral, mas as pessoas precisam se conscientizarem com relação a isso. Eu acho que tem que se conscientizar com a saúde como um todo, né? Quer dizer, você tem alimentação, exercício, descanso, tudo isso hoje é absolutamente claro que interfere com o aparecimento de doenças mais graves ou mais complexas, tal. Então é óbvio que você manter hábitos saudáveis vai te ajudar em todos os tipos de doença, em todos os tipos, inclusive em relação ao câncer da próstata. Quando a gente fala dessa questão ali do tratamento, da rede de apoio, e a gente sempre gosta de linkar para trazer a realidade para quem está assistindo a gente nesse momento, e aí eu pergunto, eu já sei a resposta, mas eu quero que o senhor fale, o Brasil deixa a desejar quando a gente fala de tratamento, de inovação, de pesquisa, de avanço, quando a gente fala sobre isso? Não, a gente está absolutamente em dia com tudo que tem de ponta, tem a disponibilidade, é óbvio, se você olhar pelo Brasil todo, você não vai ter. Mas na capital de São Paulo, no estado de São Paulo, a gente está completamente em dia, com tudo que tem de melhor, com tudo que tem de avançado. E a prefeitura, eu sou diretor de um hospital da prefeitura, eu tenho orgulho de falar, a prefeitura oferece um tratamento de primeira linha. A gente gostaria de que tivesse um número muito maior, mas tem e funciona, certo, doutor Alexandre? Realmente a prefeitura ajuda muito. Bom, e para aquele homem que está vendo a gente aqui, ele nunca quis saber do câncer de próstata, o que é essa doença? O que ela faz ali no nosso organismo que ela aparece? Eu queria explicar assim, vamos do básico. A próstata serve para quê? A próstata produz o líquido que sai no esperma, no sêmen. Ele tem várias glândulas que produzem e a próstata é uma delas, né? E a próstata, ela tem uma relação direta com um hormônio masculino, com a testosterona. Então, ao longo dos anos, o hormônio vai diminuindo, a pessoa vai envelhecendo e a próstata começa a crescer. Normalmente, é normal que ela cresça e tal. O câncer da próstata, ele nada mais é do que um crescimento desorganizado, desordenado, igual a todos os outros cânceres. Então, de repente, uma parte daquelas células começa a crescer desordenadamente e começa a invadir, né? O câncer, ele é justamente chama câncer porque ele invade, né? Lembra do zodíaco, é o caranguejo que vai invadindo tudo. Então é isso que é o câncer. Então, no caso da próstata, ele invade a bexiga, invade os ossos, invade o fígado. É uma doença absolutamente grave, né? Mas curável, como a gente falou. E numa situação de um paciente já num estado de metástase, ele consegue controlar isso, bloqueando essa testosterona. Então, você tem várias maneiras de tratar. Então, os tratamentos para os cânceres iniciais, basicamente, são a cirurgia, você remove a próstata como um todo, e a radioterapia, que você aplica lá aquela energia, aquilo queima, a próstata ela evolui e o câncer desaparece. São as duas formas principais. Quando isso já avança, aí eu preciso usar um tratamento que é o tratamento hormonal. Eu bloqueio a produção de testosterona, então a próstata para de crescer, para de aumentar, porque não tem mais o
o alimento que é a testosterona. Essa doença é uma doença que, quando diagnosticada, pode ocorrer desse paciente ter outra doença junto com Se ele o vai ter câncer? outro tipo de câncer, não existe essa correlação. Em geral, hoje a gente conhece os 3 principais cânceres que acometem o homem, é o da pele, é o pulmão e é da próstata. São os 3 principais, mas eles não têm relação entre si, nem com outros tipos de câncer. Fora essa relação da hereditariedade, né, tem algum outro fator de risco, como o tabagismo? A gente sabe que, obviamente... Então, né? eu falei para você, a drogadição, quer dizer, o uso de drogas ilícitas, tudo isso, as doenças venéreas, todas elas realmente atrapalham, né? Elas diminuem a saúde da próstata, vamos chamar assim. Então, pode ser que isso seja um fator de piora ou de desencadear alguma coisa. Alexandre, a gente falou dessas políticas públicas, né, o que já vem sendo feito aí pelo município. Nós estamos hoje aqui no maior parlamento estadual da América Latina, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde a gente se discute cada vez mais essas questões de saúde. Existe uma comissão específica para isso. É preciso que se tenha cada vez mais políticas públicas para que, principalmente, a gente fale aí do acesso à população com relação aos atendimentos? Com certeza, Ranieri, e é bastante importante isso que vocês, essa troca de informações que nós estamos fazendo, justamente para que a população possa entender, né, como é feito, como são articuladas ações do nível individual e local até você propor ações coletivas que beneficiem comunidades, sejam pequenos municípios, como tem no nosso estado, até a metrópole, como é o caso da capital. Mas eu gostaria de resgatar um pouquinho 2 pontos que você e o Dr. Paulo colocaram bem, né? Você estava falando que quando nós pensamos em prevenção, né, tem vários níveis de prevenção. A melhor delas é a prevenção primária, que começa no início da vida e transcorre ao longo da vida, né? Essa prevenção primária, ela hoje em dia, já como o Dr. Paulo também comentou, já está muito bem fundamentado cientificamente, e as políticas públicas, tanto a recente Política Nacional de Combate ao Câncer, que foi editada agora no final de 2023, ela começa a ampliar esse olhar. Por quê? Porque existem fatores de risco modificáveis, né, como foi citado pelo Dr. Paulo, a questão da alimentação, o tipo da alimentação que nós temos hoje em dia, ele tem uma série de benefícios, mas ele traz uma série de riscos a longo prazo. O tabagismo, né, seja o tabagismo convencional, que como vocês colocaram, era mais habitual na população de mais idade, né? E agora, com novas modalidades de tabagismo, que são cigarros eletrônicos e similares, vem renova o desafio, porque epidemiologicamente, o tabagismo, havia uma política pública de controle do tabaco, que ela, nos últimos 20 anos, ela vinha reduzindo significativamente a frequência de pessoas que usam. Existe um inquérito anual conduzido pelo Ministério da Saúde, que ele tenta fazer um panorama nacional, vendo os fatores de risco que podem, que geram a maior carga de doenças, das doenças de longo curso, que são as doenças crônicas, onde os cânceres em geral eles se situam, né? E aí o que tem sido visto é isso, que se de 2026 a 2023 o tabagismo havia caído, né, para um patamar com mais de 40% e tinha chegado em torno de 10%, alguma coisa nesse patamar em nível nacional, com a introdução desses cigarros eletrônicos, isso desperta atenção para que se atualizem as estratégias em relação ao uso abusivo, né, ou uso nocivo de álcool, né, porque nós estamos falando de duas drogas, mas são 2 drogas legalizadas, 2 drogas lícitas, né? Já se verificou o contrário. Nos últimos 20 anos, esse inquérito epidemiológico chamado Vigitel, que ele vigia os fatores de risco, eles
aumentaram o uso abusivo, o uso perigoso, o uso nocivo. O que seria isso do ponto de vista da saúde pública ou da saúde em geral? Se um homem, ele numa mesma ocasião, ele ingere mais do que 5 doses de uma bebida alcoólica, aquilo vai certamente, no transcorrer da vida dele, pode aumentar uma série de riscos para uma série de doenças, inclusive cânceres, inclusive câncer de próstata. Assim como a alimentação, né, a questão da atividade física, porque todos esses fatores de risco que eu citei, os principais, eles também estão intimamente, eles são comuns com as 4 principais doenças crônicas, né, o câncer, as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias e o diabetes. Então veja como é importante essa prevenção primária, onde o sistema de saúde ele tenta se organizar fazendo ações de educação em saúde, detecção precoce, para que a população cesse a exposição a esses fatores de risco, né? A população, principalmente a população jovem, para que, com o passar dos anos, ela não venha ter problema. Para a população que já vem acumulando esses riscos por conta do relacionamento de anos com esses fatores de risco, aí são essas outras modalidades de prevenção secundária e terciária que o Dr. Paulo comentou. Doutor, se você quiser complementar essa fala dele, né, porque é importante. Eu acho assim, tradicionalmente a mulher procura mais o serviço de saúde. Sim. E se cuida mais, ela faz mais a prevenção. Então a gente precisa trazer no Novembro Azul essa conscientização não só da próstata, eu acho que de tudo, né? É o cuidado, o doutor Alexandre falou, tabagismo, alcoolismo, uso de droga ilícita, esses vapors agora, que é o cigarro eletrônico, aumentou tudo de novo, o câncer de próstata. Então, desculpe, o câncer de pulmão, mas a gente tem que aproveitar o Novembro Azul para conscientizar que o homem também tem que procurar se cuidar, se tratar, para fazer seus exames, que é uma coisa mais... a gente está chegando, mas é mais da mulher do que do homem. Naturalmente, e normalmente o que a gente observa é que a mulher leva o marido para fazer. Naturalmente a mulher ela é ensinada, né, a ir no médico, no ginecologista, exatamente, logo ali na desde o pré-adolescente. começo. Então por que não essa consciência, essa fala dentro da casa, ali a mãe ensinar o filho, o menino, né, desde pequenininho ali. Essas ações que o Alexandre fala, a gente percebe que as mulheres também prestam atenção e acabam falando. Quantos homens eu atendo? Boa tarde, eu sempre pergunto, o que eu posso te ajudar? E falar, não sei, a minha mulher mandou vir aqui, que é para o senhor ver se a minha próstata está boa. Às vezes você fica perguntando para a mulher, deixa o homem aqui de canto, porque é a mulher que responde que ela sabe. Não, tem que fazer. Quer dizer, então, essa conscientização é fundamental e isso melhora tudo, né? Você concorda? Você não ter que enfrentar um câncer é uma maravilha. Bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e aí eu vou vir com algumas perguntas de mitos e verdades, né? Coisas que a gente acha ali principalmente nas redes sociais, porque a rede social, por exemplo, tem um lado muito positivo, mas também tem que ter muito cuidado, né? Porque daí a gente acha de tudo ali, as pessoas ficam se baseando em situações que elas veem por aí, não é bem assim, né? A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. O Alesp Cidadania está de volta mais uma vez. A gente aproveita para agradecer a sua audiência, o seu carinho, te lembrar que o nosso conteúdo pode ser visto através das redes sociais e também em TV aberta. Muito obrigado pela sua audiência. Estou batendo um papo aqui nesse momento, no nosso estúdio, Dr. Paulo Augusto Neves, urologista do Hospital Dia Brasilândia, e também com Alexandre Gomes Lopes, ele que é interlocutor, assessor da saúde do homem, que está com a gente de forma remota. A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores e surgiu uma dúvida aqui dos meninos com relação ao café. Vamos lá com aqueles mitos e verdades. Tenho certeza que ao longo desses anos aí você já escutou várias situações que... De onde esse povo tirou isso? De onde esse homem tirou isso? A relação do café com a doença, tem alguma? Não.
O café é uma substância estimulante, né? Ele acelera o metabolismo, acelera o coração, ele acelera todas as funções, mas não existe nenhuma relação de quem toma café e ter ou não ter câncer de próstata. Não existe. Existem alguns estudos científicos que falam de alguns produtos que são encontrados, por exemplo, em algumas verduras, que são fitaloides, tal, que previnem o câncer de próstata. Mas são estudos que só sugerem, mas é muito difícil você descobrir, olha, eu comi brócolis a vida inteira, então eu não vou ter câncer de próstata. Porque não é só, obviamente, alimentação, né? Você tem a parte genética, tem toda a influência externa e tal, mas a gente escuta vários desses estudos. E tem muito mito. Comer tomate, comer o brócolis. Só fala que comer muito tomate a gente consegue prevenir. Não é, entendeu? Não tem nada comprovado. Acho que não tem nada comprovado. Coma tomate, mas... Tudo, a verdade é uma só. Tudo que é feito em excesso, certamente não é bom. Entendeu? Então, por exemplo, quem tem cólica renal, câncer, cálculo renal, é ruim comer muito tomate, porque ele tem uma substância que faz precipitar mais cálcio. Entendeu? Então a gente orienta, olha, pouco leite, pouco derivado, não come tanto tomate. Então, essas coisas são bastante sugestivas, mas não é definitiva. E aí eu tenho umas afirmações, e aí você vai falar se é uma afirmação falsa, se é mito, se é verdade. Você já falou aqui, eu queria que você repita aí. O câncer de próstata só afeta homens idosos. Não é verdade. Posso te citar, eu tenho paciente com 42 anos. Já daqui, você falou, já me veio à mente 3 ou 4 pacientes na faixa de 40 a 42 anos. Que operaram, que se curaram. Tem um colega, tem um rapaz que eu diagnostiquei um pouquinho antes da pandemia. E aí, com a história da pandemia, quando foi ver, o câncer avançou porque estava tudo parado. Então, é cedo, não é assim não. Não é só velho, não. A falta de sintomas significa que está tudo bem. Também isso é mito, porque é uma doença silenciosa no começo. A próstata dá sintoma quando ela cresce com a idade, que vai entupindo a saída da urina. Então começa a urinar mais devagar, tem que levantar várias vezes à noite para urinar, de manhã tem dificuldade para começar a urinar. Então, isso são os sintomas da próstata como um todo. O câncer não tem sintoma nenhum. Às vezes você vai descobrir que tem câncer de próstata, o paciente tem dor óssea. Ele está com uma dor óssea, uma dor estranha, tem às vezes fratura óssea, aí você vai ver é um câncer avançado, mas ele não aparece. O exame de toque retal é doloroso e perigoso. Outra coisa que está errada. Uma vez a pessoa entendendo o que vai fazer, é óbvio que não é agradável, ele é incômodo, mas não dói nada, não incomoda nada, é muito rápido. Quantas vezes eu fiz exame em paciente mas já acabou? Porque é muito rápido, é uma coisa que você coloca, sente ali e tira. Tem um preparo antes? A gente usa um creme ou um lubrificante para não incomodar, porque você acaba colocando o dedo dentro do ânus, tem um esfíncter fechado, você tem que vencer aquele esfíncter. Então esse gel, esse preparo facilita a entrada. Preciso fazer uma lavagem? Não precisa fazer lavagem, não precisa fazer nada. A gente usa a luva, coloca, o que eu falei, é muito rápido, muito simples, não tem muito problema. E não dói. Para isso, obviamente, vocês têm uma técnica específica, vocês vão direto lá na próstata. Exatamente, cada um faz um jeito, às vezes a pessoa faz em pé, faz deitado, virado para cima, virado para baixo, aí depende da vontade e de como aprendeu na vida ou como se sente mais confortável. Eu faço, pessoa deitada, com a barriga para cima, ele encolhe a perna, eu ponho o dedo e acabou. Leva exatamente menos de 1 minuto. E até a gente falando sobre isso, e ainda é um tabu, ainda é um sinônimo ali de piada, ainda fazem piadas com relação ao assunto, que é comum, obviamente, Lógico. que façam piada tudo bem, mas que vão ao médico. Exato. A pessoa fica brincando, vai fazer a segunda opinião, vai fazer não sei o quê, eu quero voltar toda semana, eu vou levar flor para o médico. Então, todas as bobagens que na verdade eu acho bom que existam as piadas, porque desmistifica. Justamente. Você concorda? E é o que eu te falo. Muitas vezes o paciente chega, mas já acabou? É só isso? E por que falam tanto? Porque a pessoa fica criando uma fantasia de uma coisa que não existe.
Uma outra afirmação aqui, doutor, o câncer de próstata é mais comum em homens negros? É mais comum em homens negros, isso é verdade. A população de cor tem que estar sempre mais atenta do que a população branca. E como a gente já falou, detecção precoce aumenta as chances de cura. Quanto mais cedo você detecta, mais fácil é de você cuidar. A questão do sexo anal tem alguma relação com a doença? Também não. O sexo anal, ele é uma atividade antinatural, né? Quer dizer, então tem que ter todo um preparo. A gente recomenda que a pessoa que vai penetrar esteja sempre de camisinha, porque acaba se expondo a um ambiente que tem germes fecais, então a chance de pegar prostatite, de pegar infecção urinária tal é muito grande, mas protegendo está tudo certo. Com relação a doenças ali intestinais, prisão de ventre, tem alguma relação também? Não tem nenhuma relação com a próstata, nada. O que existe são pacientes que têm a próstata tão grande que ela até que prejudica a saída das fezes, porque ela está tão crescida que diminui o canal de passagem. Então, isso já é pessoa mais que tem a próstata muito crescida que nunca tratou. Que já é um câncer? Não, ou é uma forma natural? Não, eu estou falando do crescimento benigno. Não estou falando de câncer. E é comum, então, essa próstata grande? Pode acontecer. Tem pacientes que, às vezes, a próstata normal mede 20, 30 gramas. Tem pacientes que a gente vai examinar, tem 100 gramas de próstata. É uma laranja. Às vezes é uma coisa enorme e aquilo atrapalha. O tamanho normal é de uma noz, né? É mais ou menos isso aqui, pequenininho. Mas ela cresce, ela pode ficar grande e pode atrapalhar a evacuação. Mas não tem nada a ver com câncer. Isso chama-se hiperplasia benigna da próstata. É o crescimento normal da idade. Alexandre, o Sistema Único de Saúde ele é referência no mundo inteiro, né? E que bom que a gente é brasileiro e tem esse privilégio de ter o SUS perto da gente, né? Talvez nem sempre como a população deseja ou espera, porque a gente sabe das dificuldades. Mas é importante, né? A gente sempre orientar, aqui como comunicação, vocês como na área de saúde trabalhando na linha de frente, sempre que algum paciente, né, se sentir ali diferente, isso aqui não está estranho, eu estou observando algo que não tinha antigamente, buscar uma unidade básica de saúde mais próximo da residência, né? Então, corretíssimo, Ranieri. Inclusive, eu queria até te pedir licença, aproveitar, né, que nós estamos, né, no mês do Novembro Azul. Então, nossa rede ela aumentou, né, eu havia falado 475, nós aumentamos a rede para 479 unidades, né, que estão mobilizadas durante todo o mês de novembro, né, ofertando uma série de ações de saúde para o homem, né, e para que a população masculina possa, em todas as faixas etárias, né, tanto a população jovem quanto a população mais idosa, possa fazer a busca, né, levar as suas demandas. Se tiver queixa, como o Dr. Paulo disse bem, não aguarde, né, mesmo que não tenha queixa, como você frisou bem, procure preventivamente, né, porque nós temos lá, só para poder ilustrar, né, no ano de 2023, durante o mês de novembro, nós atendemos em torno de 37 mil homens, né? Isso é um resultado muito significativo, né? Porque significa, normalmente, durante as mobilizações do Novembro Azul, nós conseguimos dobrar a quantidade da nossa população masculina que é beneficiada com as ações que são feitas nas unidades, especificamente do que nós estamos tratando aqui com um pouquinho mais de detalhamento, que é o câncer de próstata. Como o doutor Paulo explicou bem, né, o sistema ele trabalha numa abordagem de detecção precoce. O que seria isso? Né? Nós não chamamos todas as pessoas assintomáticas, mas nós temos um instrumento que é aplicado, né, de busca, nós chamamos de busca ativa de sinais e sintomas de alerta. E que se a pessoa ela faz esses relatos, ela pode apresentar suas queixas e toda a equipe de saúde da UBS ela está capacitada para o quê? Para demandar
como o doutor Paulo também falou, nem sempre o problema necessariamente vai evoluir em relação à próstata para um câncer. Existe o crescimento benigno da próstata, existem outros problemas urológicos que demandam. Inclusive, então, dentro dessa abordagem, que é um eixo da política municipal de saúde, de atenção integral à saúde do homem, que é a saúde sexual e reprodutiva, né, é aplicado esse questionário, a própria pessoa, ela responde, né, a partir disso, com o apoio das equipes de saúde, ela é direcionada, porque se ela relata algum desses sinais que o doutor falou que chamam a atenção, ela já é priorizada para uma série de medidas, né, inclusive a consulta médica. Para quê? Para que se possa, no menor sinal ou sintoma de suspeita da possibilidade daquela pessoa vir a ter problemas com a próstata, possa ser feito um diagnóstico correto, ela possa ser direcionada para o atendimento correto. E, além disso, né, todos esses exames que o Dr. Paulo mencionou, né, por exemplo, você acho que já tinha falado um pouquinho disso, mas eu acho sempre interessante para que a população entenda que está disponível para beneficiá-la, né? A dosagem de PSA só nos primeiros 8 meses desse ano de 2024 foram quase 140 mil exames. É um exame simples que está disponível nas nossas 479 unidades. Os exames de ultrassonografia de próstata, seja via abdominal, e foi muito interessante a fala do Dr. Paulo, porque muitas vezes, até para fazer um exame que a pessoa acha de imagem, existe a necessidade de introduzir o equipamento via transretal. Né? Então, essa desmistificação, essa quebra de tabus, é que nos ajuda, enquanto sistema de saúde, a cada vez mais aumentar o número de homens, né? E aí nós temos mais um ponto de atenção importante, porque diante da diversidade de gênero que a nossa sociedade tem, nós também temos políticas para essa população. Então, no caso de pessoas com próstata, independente da identidade de gênero, estes exames também, o Novembro Azul também é para essas pessoas, né? E, enfim, a rede, fica aqui nosso pedido, nosso apelo, inclusive, né? Para que a população se beneficie dessa mobilização que está sendo ofertada. E aí que a gente percebe, né, doutor, como que é importante essa rede multidisciplinar. Ou seja, é o paciente que tem acesso à unidade, que consegue fazer os exames, que já vai para atendimento. Isso é muito importante. O Alexandre chamou a atenção uma coisa bastante interessante. As pessoas que têm próstata, a prefeitura oferece, com a diversidade de gênero, vários programas de hormonização, de pessoas não binárias, etc. Tal, e a gente também faz esses exames absolutamente igual a qualquer outra pessoa, e a pessoa também tem que se conscientizar. Eu acho que a grande mensagem é o seguinte: é melhor a gente cuidar antes, tratar antes, é melhor para todos. A prefeitura, o Estado, que não precisa gastar milhões com drogas absurdas para casos avançados, que não precisa demandar de tantas coisas, e para a própria pessoa, quanto menos ele puder ter que se expor a tratamentos complexos e atrasados, melhor. Então a educação e a conscientização acho que é o ponto básico do Novembro Azul. Acho que esse é o ponto. E que chegue cada vez mais no ambiente escolar, na primeira infância, se discuta isso, né? Quando a gente brincou aqui de falar das piadas e tal, de certa forma é uma ação de educação, porque aí a pessoa, você explica, você conta, você fala. Então, eu acho que lá no meu hospital, por exemplo, a gente tem uma equipe excelente e é todo mundo muito aberto, conversa muito tranquilo. Então, eu acho que isso tem que ser multiplicado cada vez mais. Ou seja, o paciente que já vai lá cheio de, né, não me toque, que ele já vê essa equipe tratando o paciente dessa forma, quebrando esse tabu. Exatamente. Ou seja, esse homem já sai de lá, já conta para o vizinho. Exatamente. E é um trabalho assim, de formiguinha. Exatamente. Que dá certo, né, doutor? Exatamente isso.
exatamente isso. A gente tem, desculpas, sem querer me estender, mas nós temos lá um programa que eu me orgulho muito de vasectomia. Também é outro programa que é uma coisa que é uma mística absurda. Então, a gente opera uma média de 30 pacientes por semana de vasectomia e vai super bem. É o que você falou, um vai falando com o outro, vai falando com o outro. A gente já deixa marcado aí um programa só sobre vasectomia, viu? Vamos falar sobre isso, que é bacana também falar e levar essa informação para esse homem também. É isso aí. E os homens aceitam numa boa o programa? Tranquilamente. A gente tem uma procura cada vez maior. A gente fazia 2 vezes por semana, agora faz 3 vezes por semana. Vai de acordo com a demanda. Porque as pessoas se conscientizam. É uma técnica de controle de natalidade extremamente simples em relação da mulher. E a pessoa entendendo que aquilo não vai mexer com a masculinidade dele, é ótimo. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas eu lembrei que existia uma época em relação ao câncer da próstata que achava-se que quem fazia vasectomia tinha mais chance de ter câncer de próstata. Isso foi estudado longamente, um estudo que levou mais de 20 anos e foi provado que não existe nenhuma relação entre vasectomia e câncer da próstata. Vamos fazer um programa só sobre isso, viu? Vamos trazer essa informação. Alexandre, a gente já está chegando nos nossos momentos finais e aí eu quero já te agradecer pela sua presença, generosidade de estar aqui dividindo esses dados com todo mundo, e eu queria que você deixasse uma mensagem, fizesse aí um chamamento para todos os homens participarem aí dessas ações que estão acontecendo em todas as unidades básicas de saúde aqui do município. Fica à vontade, querido. Não, em nome da Secretaria Municipal de Saúde, eu é que agradeço, Ranieri, né, e apenas fazer o fechamento, aproveitando a oportunidade para enfatizar mais uma vez isso que nós falamos bastante, tem que ser a mudança de comportamento, a conscientização da população. A população não é obrigada a conhecer, né, então é extremamente parabenizar a TV Alesp pela iniciativa, né, de trazer um tema tão importante, porque, como eu disse, é uma ação de saúde pública o que nós estamos fazendo aqui, né? E assim como foi falado, o doutor Paulo trouxe muito bem a questão do tratamento, mas talvez valha aquela máxima de que prevenir é melhor do que remediar. E como nós falamos, né, a pessoa que ela é obesa, né, porque ela tem uma alimentação inadequada, porque o nosso estilo de vida hoje também, ele nos leva a ter uma inatividade física, de alguma forma é um fator de risco importante. E dentro da programação do Novembro Azul, mais um ponto que eu gostaria de destacar, o município de São Paulo, ele fez um investimento pensando nas doenças crônicas e no câncer, né? Nós temos uma linha de obesidade, por quê? Porque a alimentação hoje, nós precisamos também ter esse cuidado de buscar auxílio. As nossas 479 UBS têm profissionais nutricionistas para fazer o acompanhamento nutricional. Existem programações de atividade física na UBS. Então, nesse pacote de prevenção primária, que a rede de atenção básica ela é a principal área de atuação dela, né? Nós queremos também enfatizar para a população masculina, né? Nós temos algumas outras ações também, não só dentro da UBS, né? As nossas unidades, principalmente na modalidade de estratégia de saúde da família, elas vão ao território e existem algumas ações que nós fazemos, né, de inclusive ir nos espaços masculinos, né? Nossas equipes dentro da programação do Novembro Azul, elas têm abordado, porque elas têm um contato com a comunidade, elas vão aos bares, né, para poder dialogar com a população que frequenta aquele espaço, com os proprietários, para que as pessoas façam um uso mais consciente, né, da bebida alcoólica, entendendo que ela pode trazer benefícios em termos de recreação, mas ela também traz riscos, né? Você também, concluindo a minha fala, você falou da importância de levar essas ações de educação para a população masculina no espaço escolar, né? Existe um programa do SUS chamado Programa Saúde na Escola, que também existe uma interface muito importante na temática de saúde sexual e reprodutiva, e que só para ver como são uma série de pontas de um novelo são elos de uma corrente que a gente vai conectando, né? Hoje, dentro da política municipal de saúde integral,
do homem, nós estamos tentando, trabalhando junto com as outras áreas técnicas para melhorar a questão de imunização para o HPV, né? Porque também é uma questão na população infanto-juvenil que pode ajudar a prevenir câncer, não especificamente câncer de próstata, mas câncer de pênis e câncer de testículo. Tá? No mais, agradecer e permanecemos à disposição. Um grande abraço. Imagina, a gente que agradece, e eu já reitero aqui o convite, venha pessoalmente aqui no nosso estúdio, tomar um cafezinho, conhecer toda essa equipe e cada vez mais que a gente possa, inclusive, falar sobre a saúde do homem. Doutor, muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Fiquei muito feliz de tê-lo aqui, dividindo a sua experiência, e vamos falar de vasectomia, já vamos marcar um próximo encontro prazer aqui. Eu adoro, eu tenho orgulho desse programa, vai ser um prazer. Que coisa boa, muito obrigado. Valeu. Olha, e assim a gente vai encerrando mais uma LESP Cidadania, agradecendo a você que ficou aqui com a gente, né? Eu te lembro que você pode rever esse programa, os blocos anteriores, na palma da mão. É só acessar as redes sociais aqui da Rede Alesp. E a você também que nos acompanha em TV aberta. Muito obrigado e até o próximo encontro.